Santidade e paz, meu povo! Episódio 59 do Santo Pod. Hoje nós vamos conversar sobre a campanha da Fraternidade 2025, que vocês já vão saber qual é o tema, o lema, as motivações. E hoje, para conversar com a gente, nós trouxemos o Rodrigo Maxwell, certo? Ele que é acadêmico de Direito, né, tem como santo de devoção São Francisco, mas é mais apegado a Nossa Senhora, né? Tem a devoção por Nossa Senhora. E ele faz parte, ele é formador, ele faz parte da comissão de campanhas, né, da Arquidiocese. Então, Rodrigo, seja bem-vindo ao Santo Pod. Boa noite, salve Maria. Contextualizando essas três passagens, a gente vê, né, Deus criando o homem, criando o mundo e deixando o homem no mundo para cuidar do mundo, né, dos seres, dos outros seres vivos. Então, dentro dessa contextualização, eu te faço a primeira pergunta, né, para falar um pouco dessas passagens, desse contexto, e já inserindo a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né, que também embasa a campanha da fraternidade desse ano. Bom, Terence, a campanha da fraternidade, todos os anos a nossa igreja nos convida nesse período quaresmal, que é justamente nesse período de reflexão, aonde nós somos convidados a praticar mais a oração, se aproximar mais de Deus, de praticar a penitência, o jejum, mas também a caridade. E a caridade, ela vai muito mais além do que da esmola. A caridade, ela passa também, ela vai por também a praticar as obras de misericórdia, né? Eu tiveste nu, tu me vestisse, eu estava preso, tu me visitastes, eu estava doente, tu me visitastes. Então, a nossa igreja nos convida também todos os anos a tratar de um tema. E esse ano, o tema que é Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema de Gênesis, que você acabou de ler, no seu capítulo 1, no versículo 31, Deus viu que tudo era muito bom. Justamente para a gente tratar de um tema que está assolando a nossa sociedade nesse momento, que são as mudanças climáticas, né? Então, a nossa igreja ela é preocupada também com a parte social, porque a nossa igreja ela não é só, às vezes e muitas vezes a gente se apega à doutrina moral, à doutrina da fé, e se esquece também da doutrina social da nossa igreja. E nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em comunidade, então nós temos responsabilidades também com a sociedade que nós vivemos. Nós somos cristãos, batizados, e uma das missões que nós recebemos de Jesus foi ide e pregai a boa nova por todas as nações. Então, nós temos essa missão. Então, a nossa igreja nos convida a tratar desse tema que é urgente. E o Papa Francisco, já falando nele, de Francisco, quando ele escreve a Laudato Si, que é uma das motivações da campanha da fraternidade esse ano, que completa agora 15 anos esse ano, a Laudato Si, esse documento, é o primeiro documento da nossa igreja exclusivamente que trata dessa questão da ecologia, dessa questão ambiental. Então ele trata dessa necessidade dos cristãos, mas não só os cristãos, de toda a sociedade no mundo todo, olhar para as mudanças climáticas com atenção, porque são coisas que afetam o nosso dia a dia. Então a igreja, nessa comemoração desses 15 anos da Laudato Si, mas também para os 800 anos da composição dos cânticos, do Cântico das Criaturas de São Francisco, de autoria de São Francisco de Assis, que Laudato Si significa justamente a primeira frase do Cântico das Criaturas, né? Então, que São Francisco de Assis compôs quando ele estava já acamado e tudo, para mostrar essa reconciliação dele, depois que ele foi tocado por Deus, depois que ele já estava com as estigmas de Deus. Então, ele faz o Cântico das Criaturas justamente para mostrar essa reconciliação com a criação,
né, com a reconciliação com seus irmãos. Então ele compõe o Cântico das Criaturas e também é uma das coisas que motiva também a nossa igreja a tratar desse tema. E também a realização da COP30 aqui no Brasil, que vai acontecer, que é a Conferência para o Clima, né, que vai acontecer na Amazônia em novembro. Países do mundo todo vão vir para cá para discutir as mudanças climáticas, e também o ano jubilado da esperança, né? É um ano que o Papa Francisco e a Igreja nos convida a uma conversão integral. Então, são todas essas motivações, mas sobretudo baseado na Laudato Si, que você citou, que é esse documento importante da nossa igreja. Que a nossa igreja, ela, além de ser uma igreja da tradição, a tradição lá dos papas, mas também a nossa igreja também é do magistério, né? Então nós precisamos nos apegar também ao magistério da nossa igreja e ao que os nossos papas escrevem, né? Porque o Papa Francisco ele não é o primeiro a tratar sobre a ecologia, apesar da Laudato Si ser o primeiro documento exclusivo, mas Papa João Paulo II, o Papa Paulo VI, Leão XIII, então vários outros papas trataram já desse tema da ecologia, né? Sim. E assim, é um tema que a gente resolveu também já falar aqui no podcast, porque, assim, Rodrigo, eu já ouvi muitos falarem que não entendiam o porquê desse tema, né? Por que tinham escolhido esse tema, meio que desacreditando a razão de ser do tema em si, né? Então, eu creio que todo tipo de informação que a gente possa colher, né, para esclarecimento é bem-vinda, né? E então, principalmente no mundo de hoje, né, que a gente vê essa questão do consumismo, né, da gente sempre querer tirar os recursos, né, os recursos da natureza para nos beneficiar, que de certo modo é bom, mas deixa de ter essa bondade quando a gente ultrapassa os limites que a própria natureza tem, né, dos recursos, né? Então, dentro desse contexto, eu gostaria que tu explicasse esse conceito da ecologia integral, né? De todo esse significado, que é essa ecologia integral, e como esse nosso entendimento, né, para aquelas pessoas que ainda não entenderam ou não querem entender, né, por algum motivo, como é que essas pessoas, tendo esse conhecimento, como é que elas podem começar a pensar diferente, a ter uma conversão nesse sentido de também fazer parte desse movimento, né? Terence, assim, quando a campanha da fraternidade, e às vezes alguns criticam a campanha porque dizem que a campanha não deveria tratar de temas sociais na época da quaresma e tudo, é o que eu sempre digo, né? Nós temos, na quaresma, nós temos 3 exercícios que nós somos convidados a fazer. A oração, que nos aproxima mais de Deus, que é esse diálogo com Deus, né, essa conversa com Deus, onde eu falo, mas eu também tenho que deixar Deus falar comigo. Essa prática do jejum, o que eu costumo sempre brincar, né, não adianta a gente fazer só jejum da carne vermelha na quarta e na sexta-feira da quaresma, e se eu não me compadeço com meu irmão que está passando fome, eu estou intrigado com algum parente, algum amigo, um colega no trabalho, alguma coisa do tipo, né? Então, e esses temas, eles são justamente para a gente refletir, né? Para a gente se aproximar de Deus, a quaresma, mas também para a gente refletir para onde a gente caminha enquanto sociedade. Quando a gente tem uma sociedade que ela não caminha junto com Deus, ela termina acontecendo problemas, mazelas que afetam toda a população, né? E aí acontece tudo que a gente vê, essa destruição do mundo, das famílias e de tudo. Então, a ecologia integral, o Papa Francisco, quando ele trata isso, mas é bom deixar claro também que o Papa João Paulo II também já falava da ecologia integral, né? Lá atrás, João Paulo II já falava. Mas esse conceito que o Papa Francisco traz da ecologia integral na Laudato Si, justamente ele enfatiza essa interligação entre o Criador, o ser humano e toda a criação. Então, isso é a ecologia integral. A gente poderia tratar só da ecologia,
né, na campanha da fraternidade. Poderia, não, vamos tacar só a ecologia, mas não. O Papa Francisco, ele traz o homem para a responsabilidade, né, que o homem tem essa responsabilidade com a criação. Nós precisamos entender que nós fazemos parte da criação e essa criação deixada por Deus, nós precisamos cultivar e guardar ela. Então, a ecologia integral ela passa não só pelas dimensões ambientais, mas também pelas sociais, pelas culturais, pelas econômicas, pelas espirituais. Então, promovendo essa visão interligada de tudo isso, do homem, de Deus e de toda a criação. Então, basicamente, a ecologia, o conceito da ecologia integral é isso, essa interligação entre toda a criação, o homem e Deus. Sim. E aí a gente já pode adentrar nessa parte dessa ligação que tu falou, né, nessa parte mais espiritual também, né? Porque quando a gente tem esse entendimento, enfim, da nossa relação com Deus, e a partir dessa relação com Deus, a gente também entende a nossa relação com os outros, né? E com o ambiente que nos cerca. Então, como tu falou, né, a gente vê aí essa conexão, né? A gente entende que também existe algo espiritual nesse cuidar dos É. outros e nesse cuidar do ambiente que nos cerca, né? Porque se Deus nos colocou no mundo, criou o mundo, né, para a gente viver nele, então, a partir desse relacionamento que eu tenho com Deus, eu entendo que esse mundo a gente precisa cuidar, porque foi algo que Deus criou, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, dessa crise ambiental que a gente vive, e também dessa crise social, né? Falou também dessa questão dos pilares da quaresma, né? Da caridade também. Como é que a campanha ela trata esse lado espiritual, né? Da gente entender que a gente tem essa relação com Deus em primeiro lugar, e a partir dele a gente tem que cuidar daquilo que ele criou e daquilo que ele nos deu também, né? Então, como é Isso. que a nossa espiritualidade passa por isso? E, logicamente, dentro da quaresma, né, que tu citou, que é um período importante para a gente entender isso, já que é um momento em que a gente realmente atiça, aguça mais o nosso espiritual, né, a nossa proximidade com Deus. Bom, primeiro, a nossa igreja nos convida nessa quaresma a cuidar de algumas casas, né? A primeira casa é o corpo, o nosso corpo. Fazer uma reflexão de como é que está o meu corpo, minha mente, a minha espiritualidade, a minha ligação com Deus. Essa é a primeira casa que a nossa igreja nos convida a cuidar e analisar. Depois, o nosso lar. Como é que está o nosso lar? A família, enquanto casa, enquanto base da sociedade. E depois a casa, que é a rua que eu moro, o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta que eu moro. Como é que está tudo isso? Então, nesse exercício de espiritualidade, de que está tudo interligado, Terêncio. Se eu não estou com o meu espiritual bem, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não tenho uma ligação com Deus, isso vai intervir na minha família, no meu bem-estar, na sociedade, no meu trabalho, naquilo que eu desenvolvo, na igreja, na minha dedicação à igreja. Então, importante a gente cuidar da nossa parte espiritual, né? Então, né, no período da quaresma, a gente é convidado, provocado, e as tentações a todo momento, mas somos convidados a refletir cada vez mais sobre a nossa existência, sobre nossa relação com Deus, né? E quando a gente tem essa relação de proximidade com Deus, a gente consegue transmitir para o outro, a gente consegue conviver com o outro numa harmonia, numa paz muito maior. Então, esse período da quaresma e a campanha da fraternidade é justamente para isso, para a gente poder refletir como é que está essa casa. Essa casa, principalmente, primeiro, meu corpo, enquanto templo sagrado. O que é que eu tenho feito com o meu corpo? É, o,
como é que eu tenho utilizado o meu corpo? Porque meu espiritual, mas sobretudo nesse momento que nós vivemos, das redes sociais, das conexões, é, como é que está a minha relação, minha parte da minha saúde mental, que é uma coisa que se trata muito agora nesse tempo, e o que a gente tratou na campanha da fraternidade no ano passado era fraternidade e amizade social, que é justamente dessa volta, dessas relações, dessas conexões, né? Termina que a gente fica preso no virtual e a gente vai perdendo essas relações, vai se distanciando do outro. E então nós somos convidados mais uma vez também a refletir sobre isso, sobre meu corpo quanto casa, minha casa, meu lar, minha família, como é que anda. Então, esse momento da espiritualidade, da quaresma e a campanha da fraternidade, em momento algum, ela deixa isso de lado. Pelo contrário, ela chama nós a cada vez refletir mais sobre isso, mas também trazendo esse tema importante da ecologia, né? Da ecologia. Então, isso é um momento de reflexão que é para que a gente possa fazer uma conversão integral. É uma conversão integral, não é uma conversão pela metade. É aquilo que eu falava agora, na pergunta anterior, né? O que é que adianta eu passar o dia todo rezando, eu passar o dia todo rezando, se eu não abro meu coração para perdoar meu irmão que eu estou intrigado, né? Se eu não me compadeço com a pessoa que está passando necessidade. Então, a gente precisa fazer realmente a conversão integral. Não, não é conversões pela metade. Não, eu preciso mudar meus hábitos de vida, mas também eu preciso mudar o meu ser, o jeito de agir com as outras pessoas. Então, tudo isso está interligado. Então, se meu espiritual não vai bem, eu vou refletir lá na frente, vai refletir diretamente na minha casa. Eu não vou ser um bom filho, eu não vou ser um bom pai, não vou ser um bom esposo. Então, tudo isso está interligado e nesse momento a gente precisa nos aproximar mais de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente consegue ver funcionando todas essas casas bem. A minha casa, enquanto corpo, meu corpo vai estar bem, mas também minha família. Eu vou ser um cidadão melhor, eu vou cuidar mais do meio ambiente, eu vou cuidar mais do próximo. Então, a gente precisa refletir também sobre isso, né? Essa conversão integral que a gente também, que a gente chama, a igreja nos convida também agora nessa campanha da fraternidade. Sim. E o curioso, não sei nem se essa é a palavra mais adequada, mas o curioso é que dentro das casas, né, que tu citou, a nossa casa individual, do corpo, e aí a nossa casa com Deus, a casa comum, a casa com o outro, né, desse cuidado. O interessante é que se a gente não entender ou não cuidar dessa casa, da nossa casa com o outro, né, nessa relação interpessoal, nessa relação de amor, de caridade, se eu minimamente não entender isso, que eu tenho que amar o outro, né, eu não vou entender o restante, né, do mundo, digamos assim, né, dessa parte que Jesus fala, né, do que foi criado, né, aí já trazendo para essa parte do meio ambiente, né? Então, se eu não cuido do outro, eu também não vou entender que eu tenho que cuidar do meio ambiente. Ora, se eu não cuido do meio ambiente onde a gente está, onde é que eu e o meu irmão vamos viver, né? Vamos bem viver, né? Então, então essa parte do integral, né? Dessa ecologia integral, é entender tudo isso de forma completa, né? Então, para que eu cuide do que Deus criou, né? Para que eu cuide daquilo que Ele me deu, né? Eu tenho que, primeiro, ter uma boa relação com Ele, para que eu tenha uma boa relação com os meus irmãos, e tendo uma boa relação com os meus irmãos, todo mundo em conjunto, a gente cuida do meio em que a gente vive, né? E aí de forma sustentável, lógico, aproveitando todos os recursos que a gente tem, mas de forma sustentável. Minimizando como é, rapaz,
Os as impactos. mudanças, os impactos, né, do meio ambiente, vivendo coletivamente, todo mundo pensando da mesma forma para que todos tenham tudo, né? Para que eu não tenha mais do que o meu irmão, para que eu não tenha mais recursos do que o meu irmão, para que eu não tenha a gente hoje nesse nosso pensamento, né? Quer uma casa boa para viver, confortável, né? Ou seja, a gente está se utilizando dos recursos que a gente tem, mas também com o pensamento de que o meu irmão também tenha isso, né? Trabalhar para que também todos tenham. Então, é um tema que, lógico, se a pessoa quiser ir parar para realmente analisar, tanto de maneira espiritual como dessa maneira social, você vê que tudo vai se encaixando, né? Ou seja, a partir de uma relação com Deus, eu entendo, como ele disse, né? Eu entendo como cuidar do mundo onde ele nos colocou, né? É porque nós temos que observar, Terence, é, quando o meio ambiente ele não vai bem, nós somos afetados e diretamente, né? Eu vou te dar um exemplo. O preço do café é o que todo mundo fala, né? Ultimamente. E às vezes a pessoa não sabe, as pessoas não sabem, mas o café tá caro porque é a maior seca dos últimos 40 anos nas regiões produtoras de café aqui no Brasil. E não só no Brasil, no Vietnã também, que é um grande produtor de café. Então, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, ali onde são grandes produtores de café, passando por uma seca terrível no ano passado. Então, não choveu o necessário, a produção caiu, a população continua consumindo do mesmo tanto, ou até mais, do que consumia no ano passado, e aí o preço vai aumentar. Economia, oferta e procura. A gente vê isso aí na escola. Então, quando diminui a oferta, a procura é muito grande, o preço vai aumentar. Então, e vai interferir na vida de toda a população, mas, sobretudo, daqueles que mais precisam, né? Porque uma família que sobrevive com um salário mínimo vai encarecer o preço do café, mas não só do café, encarece o preço também de outras coisas, também vai encarecer, sobretudo que nós nos alimentamos. E nós nos alimentamos basicamente daquilo que vem da terra, né? São grãos, a proteína animal. Então, tudo isso vai interferir na alimentação, na segurança hídrica. Isso que eu falava da alimentação vai causar insegurança nutricional e também tem a questão da insegurança hídrica, né? Semana passada fazia um alerta que no Piauí, aqui em São Raimundo Nonato, a cidade toda praticamente vai ficar mais da metade a risco de ficar sem água, porque a principal barragem da cidade, há alguns anos, cerca de 5 anos, não chove o suficiente para encher aquela barragem e vai faltar água praticamente na cidade de São Raimundo Nonato. Então são essas coisas que nós achamos natural, que não são naturais, que são coisas que acontecem no dia a dia, que está atingindo toda a população e a gente está levando a vida no automático, não percebe esses sinais, e aí vai afetando toda a população. Eu vi aqui, agora recentemente, a FIFA, para falar de um assunto que todo mundo fala que é futebol, a FIFA está estudando mudar o horário dos jogos da Copa do Mundo do ano que vem, que vai acontecer no México, nos Estados Unidos e no Canadá, porque o horário dos jogos, as previsões é que a temperatura vai estar muito quente, insuportável para as pessoas participarem de assistir os jogos. Então já estão estudando lá a mudança dos horários dos jogos. Eu gosto sempre de usar uma imagem agora nesse mês de fevereiro, nas formações, uma linha de trem, uma linha férrea, não sei se você viu, acompanhou, no Rio de Janeiro, que um trem descarrilou. Por quê? A linha férrea chegou a 71 graus, os trilhos, então quando o trem foi passar, deformou o trilho de tão quente, o trilho dilatou e o trem descarrilou. Então, aos níveis da temperatura do planeta, estão chegando a temperaturas elevadas, o planeta ele tem cerca de 40 mil metros quadrados, milhões de metros, uma coisa assim, a circunferência do planeta. E a temperatura média sobe 2 graus por ano. A média da temperatura do planeta. Mas se você pega isso dividido por planeta, mas tem lugares que está subindo 8, tem lugares que está subindo 10 graus por ano. Então são lugares que daqui a 5, 10 anos vão ficar impraticável de se viver.
né? Aqui mesmo, no Inevitável. Piauí, onde nós moramos, por morarmos perto da linha do Equador, há estudos que dizem que em 2050 nós não vamos conseguir viver, se continuar com esses aumentos dessas temperaturas, nós não vamos conseguir viver aqui no Piauí, por conta dessas mudanças climáticas, do aumento da temperatura do planeta, né? Então nós precisamos refletir o que é que nós queremos para o nosso futuro, né? O nosso futuro da humanidade, que eu digo isso, né? Porque interfere toda a humanidade, que não vai interferir só quem tem dinheiro, só quem não tem dinheiro, quem é cristão, quem não é cristão, quem é católico, quem é protestante, não. Isso vai interferir a vida de toda a sociedade, de toda a humanidade. E nós temos uma responsabilidade com a casa comum, nós temos uma responsabilidade de guardar e cultivar essa criação, né? Quando o Deus criou tudo, ele lá no livro de Gênesis diz que o homem ele tinha que dominar a natureza, mas não nesse sentido de dominar, de destruir, né? É no sentido de dominar, mas no sentido de pastorear a terra, de cuidar da criação, é nesse sentido de cuidado, não de dominar, de destruir, de acabar com tudo que ele deixou para nós. Sim, exatamente. E o que me deixa assim também mais encucado, podemos dizer assim, é que mesmo diante de tudo isso que a gente vê nos noticiários, que a gente presencia, né, desses exemplos que tu citou, lógico que a gente sabe que algumas pessoas têm um interesse econômico, Sim, enfim, sim. de manter, beleza. Mas também muitas pessoas não acreditam, né, que isso realmente está acontecendo, né? A gente toda vê nos noticiários inundações, mudanças drásticas de clima. Eu estou aqui no Piauí, e aí para Teresina, no nosso BR Obró, eu sinto que a cada ano, a cada BR Obró está ficando mais quente, mais quente. Ou No, seja, isso só te interrompendo, Terence, no, no ano passado, o nosso BR agora ele começou em julho. Então, as temperaturas, aí, aquelas temperaturas que a gente sente em agosto, já começou em julho. Então, e esse ano, a previsão é que as temperaturas do ano passado, esse ano seja maior as temperaturas do que no ano passado. Né? Vai começar esse período também de seca, de calor intenso em julho, mas também com as temperaturas muito maiores. sim. E aí, e aí a campanha traz justamente essa reflexão, né? Tipo, esse aumento, trazendo para esse exemplo específico que a gente está citando agora, né? Esse aumento de temperatura está sendo uma causa natural somente, ou o homem também tem sua parcela nas ações que pratica, né? De, então aí eu vejo essa aceleração, mais essa ação do homem, né? De intervir no meio ambiente para que ocorram essas mudanças tão drásticas, né? E nessa pesquisa que tu citou, daqui a 50 anos a gente pode pensar, é muito, quem já tem 50 anos hoje talvez não esteja vivo, né? Com 100 anos, mas quem fica, né? É. Quem vai ficar? E aí a gente volta para a questão do nosso relacionamento com o outro, né? Para a gente pensar no outro. As gerações que vão ficar. Como é que nós vamos deixar o mundo que Deus nos deu para, para cuidar, né? Cuidar e guardar. Como é que a gente vai deixar esse mundo para as próximas gerações, né? Cadê a nossa responsabilidade filial com Deus, né? Do nosso relacionamento. Então, dentro desses contextos e perspectivas, né, a gente até acho que já pincelou alguma coisa sobre, mas quais são os desafios que tu acha que nós ainda temos que vencer para que a galera, de um modo geral, realmente se conscientize da importância de cuidar, né, do meio ambiente, das coisas de Deus nesse sentido, e as oportunidades, né, que a campanha da fraternidade traz para a gente realmente ter essa conversão de pensamento, né, dessa mudança de rota. Primeiro, um grande desafio, o negacionismo. O negacionismo científico ele é muito grande. Então, se a gente tem líderes mundiais
que vão para a televisão propagar e dizer que não existe aquecimento global, que aquecimento global é uma balela. Então, esse negacionismo, ele interfere muito. E aqui eu cito, por exemplo, os Estados Unidos, é um grande poluidor, um dos maiores poluidores do mundo, mas não só os Estados Unidos, a China também, a Europa, a Rússia, todos eles são grandes poluidores de energia, ou do planeta. Então, e você pode prestar atenção que são os países também que mais negam, e são os países que mais se recusam, sobretudo os Estados Unidos, a assumir a responsabilidade. Agora mesmo, o presidente dos Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, né, que é o que previa a redução da poluição gradativa dos países. Então, quando ele faz isso, ele está mandando uma mensagem para a sociedade de que ele não acredita que existe aquecimento global, e várias falas dele ele já falou isso. Então, esse é o primeiro, vencer o negacionismo científico. Depois, a nossa mudança de hábitos, aquilo que você falava anteriormente, a questão do consumismo. Eu gosto de brincar, eu só tenho 2 sapatos. Os 2 sapatos e um tênis, não precisa mais do que isso. E eu uso até fazer um buraco embaixo. Porque é o seguinte, quando a gente tem a consciência e a gente reflete, que você imaginar que é gasto 5 litros de água no mínimo para fazer uma camisa dessa, aí a gente para pensar e imaginar, poxa, 5 litros de água para fazer uma camisa. Imagine quantas camisas não são feitas por dia no mundo. Né? Aí às vezes a pessoa vai numa loja, compra 5, 10 camisas. Né? Então, a gente tem que também refletir sobre essa questão do consumismo, porque quanto mais a gente consome, mais a indústria vai entender que a gente quer consumir, e aí eles vão precisar de recursos naturais. Né? Então vai destruir, vai desmatar mais, vai usar mais água, né? Vai poluir mais o ambiente para poder as fábricas funcionarem. Então a gente precisa mudar essa nossa relação de consumo. Por exemplo, aqui no Piauí, nós tínhamos ali uma fronteira agrícola muito forte na região de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Bom Jesus, produtores de soja. E aqui nada contra o agronegócio, mas cada vez mais se fala mais do agronegócio, essa questão da exportação. O mundo consome muita soja, esses alimentos industrializados que a gente consome cada vez mais. Então, já começa a avançar no interior do estado do Piauí. Então, essa região de Barras Esperantina, o agronegócio já está comprando tudo e já começa a derrubar com correntes toda a mata. Essa região de Campo Maior, Castelo, Juazeiro do Piauí também já o agronegócio está chegando lá também, comprando terras para plantar soja, para plantar milho. Antigamente, ele está lá no livro de Êxodo, antigamente você tinha um ano sabático, o ano jubilar, que você plantava a terra, você plantava um ano, aí passava um ano, você deixava a terra descansando, aí você só ia plantar no ano seguinte, para a terra conseguir se regenerar, os seus nutrientes e tudo. Hoje em dia já plantam 3 vezes no ano, 3 vezes na mesma terra no ano. Então, para você ver como é que está essa destruição. Então, essa questão do consumismo, essa mudança mesmo de hábito que a gente precisa ter. Então, esses são 2 grandes desafios que nós temos. Né? E esse dessa conversão ambiental, essa conversão ecológica que o Papa Francisco chama a nós a termos. E a campanha da fraternidade, ela convida a gente a fazer o nosso gesto concreto, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Reduzir a questão do consumismo, se alimentar de alimentos mais saudáveis, sobretudo aqueles que a agricultura familiar produz, porque ainda são alimentos naturais ainda, né, que tem pouco agrotóxico, não tem tanto fertilizantes como as grandes indústrias usam. Eu dou até o exemplo da Feirinha Verde, que acontece ali na UFP, né? Então, é um bom lugar para você ir, porque além de você estar comendo alimento mais saudável, você também está gerando renda para aquelas famílias, né, que produzem, aqueles agricultores familiares. A redução do consumismo, acho que isso vai... Se a gente consegue fazer a redução do consumismo, a gente manda um recado para a indústria, né? É o que eu sempre digo, a gente está aqui, pode conversar, eu dou exemplo. Diga que você quer comprar uma geladeira, que está precisando comprar uma geladeira. Fale perto do seu celular aqui com ele, sem mexer. Aí mais tarde você abre o celular, tá lá a propaganda da geladeira. E aí aquilo ali vai aparecer a propaganda da geladeira até você comprar uma geladeira. Mas se você entra, por exemplo,
Você entra naquelas lojas da Shein, da Shopee, você pesquisa uma coisa, vai ficar aparecendo propaganda daquilo que você pesquisou todo tempo, todo tempo, todo tempo, né? Então, essa tecnologia também avançada dos celulares, do celular escutar tudo que a gente fala aqui, então, isso influencia também um impacto muito grande no consumismo. Então a gente precisa passar esse recado também. A gente precisa mudar os hábitos, sobretudo a questão do consumismo, e não ser um negacionista quanto às mudanças climáticas. A gente precisa entender urgentemente que afeta a nossa vida. O que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado não foi brincadeira. Atingiu milhares de pessoas, não foi 100, não foi 200, foi mais de 1 milhão de pessoas que foram afetadas. Aqui em Picos, agora, na região sul do nosso estado, Exato. aquilo que aconteceu no início do ano em Picos também é reflexo do consumismo. Aquela região ali onde aconteceu aquela enchente em Picos, aquela enxurrada, aquilo ali era uma lagoa. Para quem conhece Picos, aquilo ali era uma lagoa. E aí, com o desenvolvimento da cidade, desordenado, aquilo ali foram aterrando aquela lagoa, aterrando a lagoa para construir casas, e aí a água, quando ela vem, se ela tem um curso e aquele curso foi ocupado, ela vai passar, ela quer passar por algum lugar, e aí termina invadindo as casas, a população sofre. Para que exemplo maior do que São Paulo? São Paulo, você tem dois grandes rios que cortam São Paulo, que é o Tietê e o Pinheiros, e eles foram canalizados. São canalizados os rios. É concreto embaixo, é concreto dos lados, e canalizaram o rio. O resultado, quando chove, a cidade fica embaixo de água. Então, as ações do homem, que são coisas que acha que é normal, então vai prejudicando a população e a gente não dá conta, não enxerga que isso lá na frente a gente vai pagar a conta e já está pagando muito caro, né? Exatamente. Já estamos pagando, né? Muito caro por isso. Fruto dessa falta de conscientização, muitas vezes a gente sabe, às vezes direcionada, né? Às E, vezes por conhecimento mesmo, mas para essas pessoas que são por falta de conhecimento, nós precisamos, né? Como estamos fazendo aqui, falar sobre, esclarecer mais. E tudo passa pela questão do sustentável, né? Não é que agora a gente não vai mais produzir nada. Não. Se a gente realmente pensar numa forma sustentável, como a gente já tem exemplos de reflorestamento, né? Você derruba umas árvores aqui, mas planta a mesma quantidade em outro local que está apto para receber, né? Então, como tu falou, tem esse manejo da terra para que ela se nutra novamente. Ou seja, se a gente tiver um pensamento sustentável, a gente consegue sim obter os recursos de maneira consciente, devolver para a terra para que ela depois devolva para a gente novamente, né? De forma que todos possam usufruir, né? Então, eu vejo também esse tema, né, da ecologia, da fraternidade e da ecologia integral, da campanha da fraternidade, com essa oportunidade, né, de mais uma vez nos colocarmos para essa conscientização, né, de que a gente precisa cuidar do que Deus nos deu, né, da é, criação que Deus nos deu. é, e, é, E é, aí, e também não é um papel só da sociedade, não. É um papel também dos nossos governantes também. A responsabilidade desses nossos governantes, né? Hoje, toda empresa, seja qual o porte dela, para ela se instalar em algum determinado local, ela tem que apresentar um estudo de impacto ambiental. Qual é o impacto ambiental que aquela empresa vai gerar? O governo também, qualquer obra que o governo vai fazer, seja um calçamento, seja um asfalto, seja a construção de uma creche, de uma escola, de um hospital, ele tem que mostrar qual é o impacto ambiental que ele vai gerar, e ele é obrigado a fazer um estudo, ele fazer esse estudo do impacto ambiental, e ele também é obrigado, as empresas e os governos, a reparar aquele impacto que ele vai causar. Se eu vou desmatar 100 árvores para construir uma escola, eu sou obrigado, o governo é obrigado a replantar em outro local aquelas 100 árvores, ou então até 200, para compensar aquilo que eu vou derrubar. Então,
é uma responsabilidade também desses governantes, e aí é que eu falo de todos eles, seja da esfera municipal, da estadual, da nacional, esses governantes também terem essa responsabilidade de que essas leis ambientais sejam cumpridas também, né? Que eles, os próprios governantes, cumpram essas leis ambientais, mas também que elas sejam cumpridas. Porque às vezes a empresa pega, instala, faz uma instalação, derruba tantas árvores e depois não vai fazer a compensação ambiental. Então os governos eles precisam também fazer a parte deles também, né? A sociedade, enquanto fiscalizadora desses governos, também fazer a nossa parte, mas também eles também precisam fazer a deles também, né? Exatamente, exatamente. E aí, já, papo muito bom, já adentrando nos finalmente, eu creio que a gente conversou muito, esclareceu, foi uma boa conversa, né? Eu creio que vai esclarecer muita gente, vai servir de base, de esclarecimento para muitas pessoas que forem assistir ao episódio. E aí, dentro desse tema, né, fraternidade e ecologia integral, né, a gente entende que essa nossa fraternidade entre nós, irmãos, né, ajuda a gente a ter essa consciência ecológica, né, de cuidar daquilo que Deus nos deu. E a última pergunta é falando da fraternidade, nossa humana com Deus, né, que vem na primeira via, perguntar nessa linha, né, quem é Jesus? Nessa linha mais direta com o divino, né? Quem é Jesus na vida do Rodrigo? Bom, Jesus na minha vida é tudo, né? É meu amigo, é meu irmão, é meu companheiro, é quem cuida de mim, é quem está do meu lado todos os dias, sem esquecer Nossa Senhora. É, é, eu costumo dizer que, além da minha mãe, a única mulher que não me abandona é Nossa Senhora. Todos os dias ela está comigo, eu vou sair de casa, eu peço para ela proteção. E Jesus é a prova viva desse amor, dessa fraternidade. Deus deu o filho dele para nos salvar. E, e ele, quando crucificado, ele deixa sua mãe para cuidar da gente. E então essa relação de Jesus na minha vida e, e Nossa Senhora, Terence, uma coisa que eu criança, uma convicção que eu tenho desde criança é que eu sou católico. Eu criança, Amém. eu criança, eu já dizia, eu sou católico. É uma convicção que eu tenho desde criança, criança e pequeno mesmo, bem pequeno mesmo. E, e às vezes a gente não entende as coisas, né? Porque minha mãe e meu pai não são de igreja, assim, de frequentação católica, mas é aquele lá que vão na missa lá uma vez na vida, né? Mas, além de Nossa Senhora, tem um exemplo que era minha bisavó. E eu gosto sempre de falar isso. Minha bisavó, Dona Maria de Jesus, conhecida como Dona Zusa, morreu com 96 anos. E eu observava ela. Todas as noites eu passava as férias na casa dela. E eu observava ela e ela, toda noite, antes de dormir, ela ficava cerca de meia hora, uma hora rezando, com o texto na mão. Quando acordava de manhãzinha cedo, a mesma coisa ela fazia. E aí eu sempre perguntava para ela, vovó, o que é que a senhora tanto reza, tanto fala aí? Meu filho, eu tô rezando. Eu digo, vovó, e por que a senhora demora tanto assim? Meu filho, é porque eu tô pedindo pela minha filha, pelos meus netos e pelos meus bisnetos. Então, ela fazia uma oração e ela rezava por todos eles, dizendo o nome de um por um. Então, essa relação de Jesus comigo, então por isso que eu digo que ele é meu amigo, é meu companheiro, mas sem esquecer de Nossa Senhora, que está todo o tempo comigo e com referência sempre à minha bisavó, que sempre foi que me deu assim, foi essa referência de fé, né? Exemplo de fé na vida. Muito bem, muito bem. Realmente nossos avós, né, esses bisavós, a gente tem neles, né, realmente sempre esses exemplos de fé. E que bom também que você tem essa bisavó, né, presente nessa fase, né, de conhecimento, abriu as portas, né, para o conhecimento É, de Deus.
E para não perder a deixa, uma outra pergunta que não estava no roteiro, mas que faz parte de um quadro que a gente tem, que é chamado Escolha Santa. Já que você falou muito Nossa Senhora, aí uma pergunta: tu preferiria estar com Nossa Senhora em qual momento? Né? Aos pés da cruz, ali na morte, ou do nascimento? O nascimento de Jesus ali. Em qual momento gostaria de estar ali com Nossa Senhora junto dela? Eu acho que nos pés da cruz, ela por ser essa grande advogada nossa, eu acho que ali nos pés da cruz, quando a gente tá triste, tá para baixo, eu tenho certeza que é ela que tá ali do nosso lado, quando a gente tá carregando a nossa cruz, que são várias na nossa vida, né? Quando a gente tá carregando as Sim. nossas cruzes, eu tenho certeza que, assim como o Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz dele, eu tenho certeza que também que ela faz uma forcinha ali no final da nossa cruz ali, ajuda a carregar a nossa cruz também. Então, acho que aos pés da cruz, acho que preferia que Nossa Senhora estivesse comigo nesse momento. Pronto. Perfeito. Rodrigo, cara, muito obrigado, né, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por contribuir aqui com o podcast no Santo Pod. Então, desejo que a gente mantenha contato aí pela vida fora, e mais momentos que a gente possa compartilhar, né, outros assuntos. Deixo também aberto aqui futuramente mais participações no podcast com outros temas. E que Nossa Senhora, nossa mãezinha aqui, sempre interceda por você, por sua família, por seus objetivos, certo? Então que ela sempre te coloque no caminho de Deus, né, no caminho de Jesus. Amém. E como a Laudato Si, né? Que significa louvado sejas. Né? Laudato Si quer dizer louvado sejas, que é o início ali, a primeira frase do Cântico das Criaturas, né? Mas não só Nossa Senhora, São Francisco de Assis, que é esse exemplo de homem, de reconciliação. Que no início, o Francisco, ele pensava que era quando Deus disse que era para ele reconstruir a igreja, ele pensava que era a capelinha onde ele rezava, né? Mas não, depois foi que ele entendeu que era a obra muito maior, onde a igreja passava por um momento de turbulência, né? Então, São Francisco também é essa referência também, né, de ser humano que viveu aqui na Terra, e que depois tornou-se também a imagem e semelhança de Deus, sobretudo para aqueles mais pobres, né, que sempre foi quem Jesus teve o seu olhar voltado para as crianças, para os mais pobres, para aqueles que sempre foram marginalizados e a sociedade criticava, né, os doutores da lei, os fariseus sempre criticavam. Não, Jesus acolheu sempre foi eles. E São Francisco de Assis também é essa grande referência. Então, eu que agradeço o convite em nome da Comissão Arquidiocesana de Campanha da Fraternidade, juntamente com o Diácono Gilberto, que é o nosso coordenador, e sempre estamos aqui à disposição para falar também de outros temas aí também. Muito bem, perfeito. Um abraço em todos lá da comissão, ao Obrigado. diácono. Espero que a gente possa realmente se encontrar mais vezes. Então, é isso aí, meu povo, né? Em breve nós vamos voltar ao nosso estúdio, que está passando em reforma. Então, para você que está ansioso pela nossa volta ao estúdio, espere só mais um pouquinho que já já ele vai estar pronto. E no mais, vocês já sabem, né? Santo Pode é toda quinta-feira, meio-dia aqui no YouTube. Valeu, um abraço a todos.